Nesse mês nós temos refletido sobre esse tema que vimos aqui, nação entre as nações, a missão de Deus em nós, nas cidades e além das fronteiras. E ao longo dessa série, nossa intenção é redescobrir que quando nós falamos sobre missões, missionários, nós não estamos nos referindo apenas a um departamento da igreja, nem uma programação que acontece de vez em quando. Missões são algo que fazem parte da identidade do povo de Deus. O Senhor reúne para si um povo dentre todas as nações e ao mesmo tempo envia esse povo para anunciar sua glória até os confins da terra. Quando nós pensamos em missões, é muito comum que a nossa mente comece a lembrar de pessoas que estão em países muito distantes pregando o evangelho, tendo que lidar com o desafio de idiomas diferentes, culturas completamente opostas, povos não alcançados. Tudo isso faz parte da missão de Deus. Mas antes de nos fazer olhar para além das nossas fronteiras, Deus deseja transformar a própria igreja. Afinal, antes de existir um missionário lá no campo, existe uma igreja também, que ora, que envia, que sustenta, que encoraja e que participa dessa obra que Deus está fazendo no mundo. E é justamente sobre isso que eu quero refletir um pouco hoje em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 20. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10 até o versículo 20. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de vir à tua casa, de cantarmos louvores ao Senhor e de sermos relembrados de verdades tão profundas. Nós acabamos de cantar que o Senhor é tudo para nós, ó Deus, e por isso pedimos que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa nesse momento falar ao nosso coração. Que o Espírito que a inspirou possa nesse momento abrir os nossos olhos e então revelar-nos verdades profundas que o Senhor tem preparado para a nossa vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo durante a sua prisão, provavelmente uma prisão onde ele estava em Roma. E embora ele estivesse privado de liberdade, o seu coração continuava voltado para a pregação do Evangelho, para o avanço do reino. De todas as igrejas aqui
para as quais ele escreveu uma carta e que foram preservadas no Novo Testamento, poucas tinham um relacionamento tão próximo com o apóstolo quanto a igreja de Filipos. Desde o início da sua caminhada cristã, aqueles irmãos haviam se tornado parceiros de Paulo na obra missionária. Eles oravam por ele, eles o encorajavam e, algumas vezes, como nós vimos aqui nesse texto, eles enviavam inclusive recursos, para sustentá-lo no ministério. E é nesse contexto que surge o texto que nós lemos. À primeira vista, ele pode nos parecer um texto que Paulo escreveu apenas para agradecer aos filipenses por aquela oferta. Mas à medida que nós lemos com atenção, nós percebemos que Paulo está fazendo muito mais do que agradecer. Ele aproveita essa ocasião para ensinar à igreja, e ensinar a nós também, o que significa de fato participar da missão de Deus. Então, olhando para esse texto, da perspectiva de Paulo, um missionário que escreve da prisão, nós encontramos 3 marcas de uma igreja que participa da missão de Deus. 3 marcas de uma igreja que participa da missão de Deus, e a primeira delas é que essa igreja compreende que missão é parceria no Evangelho. Missão é parceria no Evangelho. Nas palavras que o próprio Paulo utiliza aqui, fazer missões é você ser um associado, um cooperador na obra de Deus. É isso que nós vemos aqui nos versículos 14 e 15. Ele diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, como eu disse, queridos, parece-nos, numa primeira leitura, que Paulo está aqui simplesmente agradecendo pela oferta que ele havia recebido. Mas notem que ele escolhe cuidadosamente as suas palavras. Em nenhum momento ele diz: muito obrigado, Filipenses, porque vocês me ajudaram financeiramente. Ele diz: vocês se associaram comigo. Aliás, essa é uma palavra muito importante. Se você puder, grife essa palavra aí na sua Bíblia. Ela é a mesma palavra em grego da nossa conhecida koinonia, que geralmente a gente traduz como comunhão, mas aqui o seu significado é muito mais amplo. Koinonia é a participação em algo comum, é o compartilhamento de uma mesma causa, de um mesmo propósito e às vezes até mesmo dos mesmos sofrimentos. E é por isso que Paulo vai dizer em algum outro local que eles se associaram na sua tribulação. Eles não apenas enviaram recursos, mas eles decidiram carregar junto com ele o peso da missão. E o contexto da carta aos Filipenses vai deixar isso muito claro. Porque eles não simplesmente enviaram uma oferta pelos correios, ou quem dera tivesse Pix naquela época, Mas eles enviaram um homem chamado Epafrodito. Epafrodito era um dos companheiros missionários de Paulo, que servia a igreja de Filipenses. E eles então enviam essa oferta, mas enviam Epafrodito não só para dar essa oferta para Paulo, enviam para apoiá-lo, para falar: Epafrodito, faça o que ele precisar, o que ele precisar de ajuda para a pregação da palavra ali naquela prisão, faça, esteja à disposição dele. Inclusive lá no capítulo 2, ele vai dizer que Epafrodito chegou às portas da morte, porque ele ficou muito doente, preocupou os filipenses, depois, graças a Deus, melhorou. E então a gente vê que os filipenses, eles não estavam simplesmente preocupados em sustentar financeiramente o missionário. Eles estavam preocupados em se fazer presente ali com Paulo. Enquanto esteve com o apóstolo, Epafrodito serviu as suas necessidades, levou notícias da igreja a ele e depois trouxe notícias também de Paulo, quando levava essa carta. Então isso mostra que o relacionamento entre Paulo e os filipenses estava muito longe de ser apenas financeiro. Não era uma igreja
patrocinando um missionário, mas era uma igreja que caminhava ao lado dele. Eles compartilhavam alegrias, preocupações, notícias, recursos, orações. A missão era uma responsabilidade que era assumida em conjunto. E essa é uma visão que nós também precisamos recuperar hoje, meus irmãos. Nós vivemos numa cultura que transforma quase tudo numa prestação de serviços. Existe, inclusive, o risco de nós enxergarmos os missionários como pessoas que realizam um trabalho no nosso lugar, já que a gente não pode fazer, já que a gente não pode ir para a África, para a Europa, para a Ásia pregar o Evangelho, então vamos dar um dinheiro para eles fazerem isso no nosso lugar. Mas Paulo revela aqui uma outra realidade. A igreja não terceiriza a missão, ela participa dela. Quando sustenta, quando ora, quando encoraja, quando permanece ao lado daqueles que foram enviados, nós estamos dizendo, a sua missão também é a nossa. E é isso que significa a parceria, a associação no Evangelho. Não é apenas nós compartilharmos recursos, mas é compartilharmos a própria vida para que Cristo seja conhecido entre as nações. Em segundo lugar, missão também é adoração a Deus. Se, num primeiro ponto, Paulo nos mostrou que a missão é uma parceria no Evangelho, nesse texto ele também nos mostra algo além. Ele mostra que essa parceria não é apenas um gesto de generosidade para com o missionário. Não é algo que eles fazem simplesmente porque eles são uma boa igreja. Missões, acima de tudo, também são um ato de adoração a Deus. Veja só o que ele escreve no versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, ou seja, recebi a oferta que vocês me enviaram, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. E olha o que ele vai dizer aqui, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, a generosidade dos filipenses era uma evidência de um coração transformado pelo Evangelho. Para Paulo, muito mais importante do que receber recursos, era ver uma igreja amadurecendo em sua comunhão com Cristo. E é por isso que lá no final do versículo 18, Paulo vai descrever essa participação, essa cooperação no Evangelho, com palavras muito específicas, retiradas lá do Antigo Testamento. Ele diz aí que essa oferta era um aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Não é uma linguagem financeira, não é vocês me enviaram um Pix, vocês me enviaram uma oferta, foi muito bom, que bom. É uma linguagem de culto, retirada das próprias Escrituras. Para Paulo, enquanto os filipenses achavam que eles estavam apenas enviando recursos para um missionário preso, Deus recebeu aquele ato como um gesto de adoração. E isso muda, inclusive, a nossa maneira de pensarmos sobre missões. Contribuir para a obra missionária não é apenas uma questão administrativa, meus irmãos. Não é apenas nós equilibrarmos um orçamento, saber quanto que a gente manda para cada missionário, manter um projeto funcionando. Quando a igreja entrega os seus recursos para que o evangelho avance, ela também está prestando culto ao Senhor. Ela está declarando com suas ações que Cristo vale mais do que os seus bens, que o reino de Deus merece a sua dedicação, que a glória de Deus entre as nações é mais preciosa do que o conforto que aqueles recursos poderiam proporcionar. E é por isso que essa área, é por isso que esse tema, missões, nunca deve ocupar um lugar periférico na igreja. Não deve ser o assunto apenas de agosto. Graças a Deus, é um ótimo assunto que nós escolhemos para falar em agosto. Mas não deve ser um assunto relegado para esse mês. Missões, como já falei, não são apenas um ministério dentre tantos outros, mas são uma expressão da nossa adoração a Deus. Porque toda verdadeira adoração deseja ver Deus
conhecido, amado e glorificado por mais pessoas. Essa perspectiva também nos ajuda a corrigir aí uma motivação equivocada, né? Nós não participamos de missões porque nós sentimos pena dos missionários, ou porque nós queremos apenas suprir as suas necessidades. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus, porque nós adoramos a Deus. O nosso compromisso primeiro não é com o missionário, mas é com o Senhor das missões. O missionário é um instrumento que Deus usa, mas o culto é dirigido ao próprio Deus. Em terceiro lugar, missão é confiança na provisão de Deus. Missão é confiança na provisão de Deus. Depois de falar sobre a parceria da igreja no Evangelho, de mostrar que essa parceria é um ato de adoração, Paulo vai encerrar esse trecho aqui, mostrando uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. Versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Infelizmente, como você já deve imaginar, esse versículo aqui costuma ser lido de maneira isolada, né? Muitas vezes ele é tratado como uma promessa genérica de prosperidade, com uma garantia que Deus vai realizar tudo aquilo que você quer. Pena que a gente não sabe se aquilo que você quer é o que Deus quer, né? Mas esse não é o contexto aqui, meus irmãos. Paulo está escrevendo para uma igreja que havia aprendido a investir na missão de Deus, uma igreja que abriu as mãos para sustentar o avanço do Evangelho. Então, depois de receber a oferta, de dizer que aquela oferta havia sido como um sacrifício suave, agradável a Deus, o apóstolo olha para aqueles irmãos e diz a eles: olha, agora vocês podem descansar, porque o Deus a quem vocês servem cuidará de vocês. Notem, Paulo não está prometendo riqueza. Assim como antes ele havia dito, tudo posso naquele que me fortalece, não dizendo que ele poderia todas as coisas, que tudo iria se realizar na vida dele, mas sim que ele estava contente, ele estava satisfeito em Deus, qualquer que fosse a sua situação. Agora também, ele não promete prosperidade. Agora, ele não promete riquezas. Até porque, pensa aí, ele escreve essa carta de uma prisão, vigiado 24 horas por dia. Alguns versículos antes, ele escreve que aprendeu a viver tanto na fartura quanto na escassez, porque ele sabe que por experiência própria, a fidelidade de Deus não significa ausência de dificuldades. A promessa é outra. É a promessa da suficiência. O Deus que chama a sua igreja para participar da missão, jamais deixará de cuidar daqueles que pertencem a ela, que pertencem a Ele. Talvez Deus não nos dê tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos, mas certamente Ele vai nos dar tudo o que nós necessitamos para permanecermos fiéis ao chamado que recebemos. Paralelamente falando, esse versículo é o equivalente do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que nada te faltará, mas quer dizer que enquanto Deus for o seu pastor, Ele vai te satisfazer em tudo. Por isso você não vai sentir falta de algo que complete o seu viver. Porque Ele é esse algo. Ele é esse pastor que te guia. Da mesma forma, Ele, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui do Deus que o sustentou em suas viagens missionárias, em seus naufrágios, em suas perseguições, em suas prisões, em suas necessidades. O Deus cuja fidelidade ele havia experimentado ao longo de toda a vida, agora seria o mesmo Deus que também sustentaria os filipenses.
Em outras palavras, ele está dizendo: olha, o Deus que cuidou de mim enquanto eu servia, é o mesmo Deus que cuidará de vocês enquanto vocês participam dessa missão. Nossa confiança, meus irmãos, não está na força, na estrutura da nossa organização, na estabilidade das nossas finanças, na nossa capacidade de ajudar ou não os nossos missionários, ou mesmo na própria capacidade dos missionários. Nossa confiança está no Deus que dirige a missão e que sustenta o seu povo. Então, olhando para esse texto, nós podemos dizer que uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja marcada por 3 convicções profundas. Ela vive em parceria com aqueles que foram enviados. Ela transforma a sua participação em adoração a Deus e descansa com confiança no Senhor, sabendo que o Deus da missão jamais abandonará aqueles que se dedicam à sua obra. A partir disso, eu quero trazer 3 aplicações para nós aqui. A primeira delas diz respeito à maneira como nós nos relacionamos com aqueles a quem Deus enviou, com aqueles que são chamados os nossos missionários. Queridos, pela graça de Deus, a nossa igreja sustenta hoje 7 famílias missionárias. Você pode conferir no banner ali atrás, no hall de entrada. 7 famílias missionárias, isso é motivo de gratidão. Mas Filipenses capítulo 4 nos desafia a fazer uma pergunta importante. Será que nós somos mantenedores desses missionários? Ou realmente somos parceiros, cooperadores? O quanto nós sabemos sobre eles? Nós conhecemos os nomes dos seus filhos? Sabemos onde é que eles estão servindo? Quais são os seus desafios? Quais portas Deus tem aberto? Quais lutas eles têm enfrentados? Quais motivos de gratidão eles carregam no coração? Quais projetos eles têm desenvolvido neste momento? Quando foi a última vez que você entrou em contato com um missionário? Quando foi que você enviou uma mensagem perguntando como é que você poderia orar por ele? Quando foi que nós lemos uma carta missionária aqui com atenção? Quando nós nos interessamos em saber como Deus tem agido nesses campos? Ah, pastor, mas aí é culpa de vocês. Eu não recebi informação, vocês não falam. De fato, meus irmãos, eu preciso reconhecer que em alguns momentos nós precisamos melhorar a nossa comunicação como igreja. Isso é sempre um desafio para nós. Mas a Bíblia nos mostra que a parceria missionária não nasce apenas de um sistema de comunicação muito bem efetivo. Ela nasce de um coração que deseja caminhar junto com aqueles que foram enviados. É por isso que a igreja tem responsabilidade de comunicar? Tem, mas cada um de nós também tem responsabilidade de procurar, de buscar, de saber. A segunda aplicação diz respeito à nossa adoração. É muito, muito comum nós pensarmos, na verdade, criarmos uma separação que não existe na Bíblia. Nós pensamos que a adoração a Deus está restrita ao momento de culto. A gente adora a Deus quando nós cantamos, quando nós oramos, quando participamos aqui aos domingos. Tudo isso é verdade. Mas o texto nos lembra que todo tipo de apoio, todo tipo de cooperação que damos aos missionários também faz parte da nossa adoração a Deus. Quando oramos por um missionário, nós estamos adorando. Quando dedicamos parte dos recursos que Deus colocou em nossas mãos para que o Evangelho avance, nós estamos adorando. Quando abrimos mão do nosso conforto para servirmos numa viagem missionária, para a expansão do reino, nós estamos adorando. Missões, meus irmãos, não são apenas um projeto da igreja, mas são uma expressão da vida de adoração do povo de Deus. São uma expressão da glória de Deus na vida da igreja. Por isso nós também precisamos perguntar ao nosso coração nesse momento: o reino de Deus realmente ocupa um lugar de prioridade na minha vida?
Os meus recursos, o meu tempo, minhas orações, minhas escolhas demonstram que eu desejo ver Cristo conhecido entre as nações? Ou a minha adoração termina aqui, quando eu saio por aquela porta? E por fim, a terceira aplicação diz respeito à nossa confiança. Talvez alguém ouça tudo isso e pense assim: ai pastor, mas participar de missões custa caro, né? Porque ou a gente dá dinheiro ou a gente vai, puxa a vida, mas eu estou tão cansado, tenho que trabalhar a semana inteira e ainda tenho que me envolver com isso. E custa mesmo, meus irmãos. Custa recursos, custa tempo, custa dedicação. Às vezes custa até abrir mão de alguns sonhos. Às vezes custa até deixar pessoas que amamos para obedecer ao chamado de Deus. A missão sempre exigirá algum tipo de sacrifício. E é justamente nesse momento que a gente precisa trazer à nossa memória o versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Mais uma vez, isso não significa que Deus promete riqueza, que Deus promete uma vida sem dificuldades. A promessa não é de conforto, mas é de fidelidade. Não é de abundância segundo os padrões do mundo, mas é de provisão segundo as riquezas da glória de Deus em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, quando nós participamos de missões, nós não participamos porque nós sabemos que nunca vai nos faltar dinheiro, mas nós participamos porque sabemos que nunca vai nos faltar o próprio Deus. A nossa segurança não está naquilo que nós conseguimos guardar, mas naquele que prometeu cuidar de nós. E essa talvez seja uma das maiores demonstrações de fé, um dos maiores testemunhos que uma igreja possa oferecer ao mundo. Enquanto a nossa sociedade vive obcecada, dominada pelo medo da escassez, a igreja abre as mãos. A igreja é generosa. Enquanto o mundo aprende a acumular, a igreja aprende a repartir. Enquanto muitos colocam a sua confiança naquilo em que eles possuem, o povo de Deus descansa naquele que possui todas as coisas. E é assim que a igreja participa da missão, caminhando em parceria com aqueles que foram enviados, oferecendo sua vida como adoração ao Senhor e confiando que o Deus das missões continuará sustentando aqueles que vivem para a sua glória. E claro, queridos, tudo que nós vimos aqui só é possível porque um dia Deus fez muito mais do que nos chamar para participar da sua missão. Antes disso, Ele nos alcançou por meio dela. Nós já temos falado aqui, desde a semana passada, que a Bíblia ensina que Jesus Cristo foi o grande enviado do Pai. Ele deixou a sua glória dos céus e veio ao encontro do mundo perdido. Ele não apenas atravessou fronteiras geográficas, mas Ele atravessou o abismo do nosso pecado, o abismo que o nosso pecado havia criado entre nós e Deus. Viveu a vida que nós jamais conseguiríamos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Foi por causa dessa missão de Jesus Cristo que hoje nós somos o povo de Deus. Foi porque Cristo nos amou primeiro que agora nós podemos amar a sua missão. Foi porque Ele se entregou por nós que agora nós podemos entregar também a nossa vida por Ele. Por isso, participar da missão não é fazer uma troca com Deus. Não é tentar conquistar o favor dEle, fazer com que Ele nos sustente, fazer com que Ele nos olhe e fale: nossa, que igreja boazinha,
olha como que eles contribuem. Não, nós já fomos alcançados por sua graça, meus irmãos. Nós não participamos da missão para sermos aceitos. Nós participamos porque nós somos aceitos. Nós não sustentamos missionários para merecermos o amor de Deus. Nós fazemos isso porque já experimentamos esse amor em Cristo. Por isso, que Deus faça de nós, que Deus faça de cada um de nós, uma comunidade que participa da sua missão, não apenas com os nossos recursos, mas com todo o nosso coração. Que nós sejamos parceiros do Evangelho, adoradores sinceros e um povo que aprende todos os dias a confiar naquele que prometeu suprir cada uma das nossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. E fazendo isso, que nós também possamos nunca perder de vista o verdadeiro centro da missão. Não os missionários, não a igreja, nem mesmo as nações, mas o Senhor Jesus Cristo, que é digno de ser conhecido, que é digno de ser amado e adorado por todos os povos da terra, porque no fim, a missão existe para que a glória de Cristo alcance essas nações, até o dia de nós vermos cumprido o texto de Apocalipse. Homens e mulheres de toda tribo, povo, raça, língua, nação, reunidos diante do Cordeiro, adorando aquele que nos amou e nos resgatou pelo seu sangue. Deus faça de cada um de nós pessoas envolvidas mesmo, com a sua missão. Amém? Deus te abençoe.